Muito bem, aqui no Maringá Post a gente está abrindo mais uma conversa, mais uma live hoje para falar sobre etarismo e o mercado de trabalho. A gente vai conversar com a professora, administradora, mestre em administração, Adriana Martelli. A professora Adriana Martelli vai falar hoje um pouquinho sobre etarismo e a gente vai fazer uma conversa aqui sobre o mercado de trabalho, assunto extremamente importante, atual, afinal, a nossa sociedade está envelhecendo, a gente está ficando cada vez mais velho e a gente tem um público jovem que está reduzido. A tendência é de um envelhecimento da sociedade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso porque me parece que ainda existem preconceitos no mercado de trabalho, resistências no que diz respeito à contratação das pessoas com mais de 50, principalmente após os 60 anos. E a gente, para fazer essa conversa, vai falar com a professora Adriana. Estou vendo aqui se a professora Adriana já me chama aqui, né, para a gente poder fazer esse papo, né, para a gente adicionar a professora Adriana. Ela já estou enviando aqui uma solicitação para a gente poder entrar aqui e fazer a nossa conversa. Vamos ver se eu consigo, porque é com ela que a gente vai bater papo e eu espero de verdade que o papo seja produtivo para todo mundo. A conversa depois fica disponível aqui no Instagram do Maringá Post e você poderá consultar, assistir de novo, vai também para o YouTube, vira texto, né? A gente faz um texto depois para publicar no site, no maringapost.com.br. A Juliana Fontanella já está passando, deixando um bom dia aqui para a gente. A Ju está sempre organizando as nossas agendas com a professora Adriana, com a Denise Revel, que vai estar com a gente na próxima semana. Enfim, professora Adriana, que alegria te receber aqui mais uma vez. Seja bem-vinda. Tudo bem? Olá, Ronaldo, tudo bem? Bom dia a todos. Feliz de estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada pelo convite, viu? Oh, eu que agradeço. Vivi Costa está mandando um bom dia para a gente. A Denise Revel, que vai estar com a gente na próxima terça-feira, está deixando um bom dia também. E quem estiver chegando por aqui, pode ficar à vontade para deixar um bom dia. E, professora Adriana, a gente vai conversar hoje sobre etarismo, um tema que você tem trabalhado assim com bastante frequência, discutido esse assunto. E eu confesso que esse é um tema que me preocupa. Afinal, eu estou aí caminhando para os cinquentinha, né? Estou no 4,8, mas não está longe, não. E aí a gente já começa a pensar, daqui a pouco esse povo vai olhar para esse camarada aqui e falar, tá velho demais para poder trabalhar. Vai para casa. O problema é que a Previdência Social não concorda muito comigo. É bem por aí, né? Ô, Ronaldo, e se eu te disser que esse etarismo, que significa preconceito com a idade, se eu te disser que ele não é só para os 50 mais ou 60 mais, você acredita nisso? Olha, eu acredito, hein? Acredito, porque tem muitas resistências, né? O mercado tem muitos melindres, é uma situação bastante complicada. Exatamente. É assim, o tema, ele virou uma moda agora, né? A gente tem muito esses processos na sociedade que são cíclicos e isso envolve muito as empresas, as companhias. A gente vê que esse assunto, ele está em alta aí nas discussões, é um tema super relevante, super importante, mas eu já gostaria de começar dizendo que a gente não pode olhar para esse tema como um modismo ou algo passageiro, né? É um tema super importante, ele é relevante, e mesmo porque, como eu te disse, ele não está sendo focado só nesse público mais velho. Então, se você está preocupado com 40 mais, você imagina eu com 50 mais, tá? Essa semana eu fiz 52, por sinal. Ô, professora, então parabéns aí. Muito obrigada. Então, Professor, diga. você disse então que a questão ela não é uma preocupação apenas para a gente aí, né? Está com mais de 50, ou está chegando aos 50, ou passou dos 40. Ela é mais abrangente, então?
Olha, no ambiente corporativo, a gente tem até uma pesquisa que é da vagas.com, que trabalha com recrutamento, seleção, né? E a gente tem uma pesquisa recente de que nas organizações, o público de 30 a 39 anos já sofre preconceito, discriminação com a idade. Olha para você Olha, ver. Dentro das organizações, esse público de 30 a 39 anos, em torno de 24%, conforme essa pesquisa, eles alegam que já sofreram algum preconceito. Quando a gente vai indo para um público mais de idade, 40, 49 anos, que está na sua faixa, dentro das organizações, esse público alega que já sofreu preconceito em 56%. Então, de 6 mil pessoas pesquisadas, destas 6 mil, que tem entre 40 e 49 anos, que é a tua faixa etária, 50% deles disseram sim, já sofri algum preconceito aqui dentro da empresa. Quando a gente vai para uma faixa etária mais alta, na minha, entre 50 e 59, 18% já sofreram algum preconceito. Só que aí eu acho que cabe até uma reflexão. Quanto mais alta a faixa etária na empresa, parece que o número do preconceito é menor, mas não é. É porque quanto mais alta a faixa etária nas empresas, menos pessoas nós temos trabalhando, tá? exato, tem menos gente nessa faixa etária. Fiquei imaginando quando você passou a estatística, eu falei, mas será que não é porque tem menos gente? E de fato é isso, né? Isso. Ou seja, a gente observa que está tendo um preconceito e que a gente precisa trabalhar isso culturalmente, porque qualquer preconceito ele é negativo. Então, Claro. no ambiente corporativo, nas empresas, quando a gente trata preconceito de qualquer tipo, né? Quando a gente não aceita a diversidade, isso passa a ser prejudicial para a convivência, para os negócios e para os resultados organizacionais. Isso é bem interessante, né? Porque mostra para a gente o quanto a gente precisa tratar disso com bastante cuidado. Porque nós não estamos falando apenas da defesa de um público, né, professora? A gente tem que compreender que esses profissionais continuam relevantes para o mercado, né? Essas pessoas têm ainda muito a contribuir, têm uma experiência importante. A gente tem hoje uma limitação, sim, de profissionais entrando no mercado de trabalho, até pelo envelhecimento da própria sociedade. Então, a gente vai precisar desse pessoal aqui com mais de 40, com mais de 50, né, nas organizações, mas esses conflitos precisam ser dirimidos de alguma maneira, né? Exatamente. O que a gente observa, tá, é que nós temos hoje, a gente tem pesquisas também que apontam isso, que a gente tem esse envelhecimento da população, ele está cada vez maior, expectativa de vida também aumentando, né? O número de pessoas acima dessa faixa dos 60 deve aumentar em torno de 29% a 30% em mais ou menos 5 anos. A expectativa é que em 2050, a parcela dos 60 mais vai representar 30% dos brasileiros. Então, esse é um fator que a gente precisa realmente se atentar, né? Tem até uma frase que fala assim, que o número de pessoas acima de 60 anos, hoje, já é maior que o de crianças de até 9 anos. Então, pegando o gancho da tua fala, quando você diz que não teremos pessoas, já não temos pessoas para ocupar os postos de trabalho, é isso sim. Mesmo com os jovens se formando, esse gap que a gente vai encontrar no mercado de trabalho, né, vai demorar muito para a gente conseguir esse equilíbrio. Então, quando a gente fala em aproveitar essa diversidade sem o preconceito da idade, nós não estamos querendo ou ser bonzinhos, ou aproveitar os velhinhos, né? Tipo, ai, coitado dos velhinhos, não é isso. É porque essas pessoas, elas têm um gás para trabalhar. Elas podem trazer muitas contribuições que a gente não deve negligenciar, porque nós vamos precisar disso nas empresas. No mercado em geral, não só nas empresas, tá? Professora Adriana, e essas pessoas, elas encontram muitas barreiras, muito disso em virtude
dessa certa resistência, que a gente pode chamar até de um preconceito, né, com as pessoas que têm mais de 50, mais de 60, enfim. Mas existem outras barreiras que a gente poderia citar, professora Adriana? Olha, Ronaldo, eu venho estudado esse tema e é muito interessante, porque no início eu considerava que a maior barreira era o preconceito e também essa falta de capacitação em tecnologia, sabe? Que todo mundo fala, quem está acima de 50 tem mais dificuldade. Com o aprofundamento dos meus estudos, eu identifiquei outras questões. Então, veja só. E aí eu já chamo a atenção de quem está nessa faixa etária que o preconceito não é o maior fator para a gente não conseguir se inserir no mercado de trabalho, tá? Porque já está tendo um movimento do mercado com essa aceitação e entendimento que esse profissional acima dos 50, vamos colocar assim, ele é um profissional que contribui muito. Então, qual movimento está começando a acontecer? Está começando a faltar profissionais 50 mais para o mercado. Agora, das barreiras que você citou, eu gostaria de colocar o seguinte. A barreira, ela é a própria falta de conhecimento de nós, 50 mais, em buscar, por exemplo, plataformas especializadas para fazer minha recolocação profissional, entrar em grupos desse tipo de discussões que eu possa fazer um networking e eu possa conseguir ali contatos que vão me ajudar numa recolocação, procurar apoio de entidades que possam me ajudar a montar o meu próprio negócio. Então, o que eu queria aqui colocar das barreiras existem as barreiras externas, mas também existem as nossas barreiras da própria pessoa que a gente pode quebrar, tá? Você me permite eu dar algumas dicas de plataformas? Por favor. Legal. Olha, gente, então nós temos no país já surgindo muita coisa. Então, vamos supor, se você aí é um 40 mais, 50 mais e quer voltar para o mercado, procura plataformas de colocação profissional da nossa idade. Então, eu tenho como exemplo a Mature, aí depois eu te mando por escrito, Ronaldo, acho que vale publicar. Porque aí a gente compartilha isso daqui, inclusive no texto, depois que vai para o site do Maringá Post. Perfeito. Olha, tem a Mature, que é uma consultoria focada em fazer recrutamento e seleção de profissionais mais velhos, tá? Tem a consultoria que chama Mais Diversidade, que também é uma delas. Tem o Hub 40 Mais, que é um hub que eles chamavam, olha que interessante esse, eles chamavam Hub 50 Mais. Eles começaram a ser tão procurados por pessoas de 40, 40 e pouco, eles mudaram o nome para Hub 40 Mais, quer dizer, voltaram uns 10 anos, tá? E aqui em Londrina, eu queria citar o projeto CEF, que é um projeto bem bacana, que ele realiza estudos de longevidade, dá muito suporte nessa área. A própria Secretaria do Idoso de Londrina faz muitos encontros, eventos que congregam essas pessoas. Então, por que eu estou dizendo isso, né? Porque a gente precisa também olhar para essas dificuldades, essas barreiras que nós podemos transpor, né? E aí, além disso, além de procurar as plataformas adequadas, a gente pode também tratar da nossa capacitação. Vamos buscar a nos preparar. Conhecimento nunca é demais. E isso vai ajudar muito nessa recolocação. E esses aspectos que você cita, professora Adriana, são aspectos, é claro que a gente precisa adequar para cada público, mas são aspectos que são válidos hoje para todas as faixas etárias, né? Você está em plataformas de trabalho que são adequadas ali para a sua faixa etária e que possam proporcionar, quem sabe, esse acesso à atualização frequente, né? Ou seja, essa busca do que a gente chama de aprendizado constante, né? Então, tudo isso é fundamental, né? E isso vale para todo mundo, né? Vale para todo mundo. E não é porque a gente tem mais de 40, mais de 50, quem sabe 20, 25 anos de experiência numa determinada atividade,
que a gente não tenha nada mais a aprender, muito pelo contrário, né? A gente vive uma sociedade extremamente complexa, com novidades o tempo todo, e que não dizem respeito apenas a novidades tecnológicas, né? A gente fala de novidades organizacionais, forma de relacionar-se, né? Maneira de você atender, às vezes, uma pessoa, um cliente. Quer dizer, as estratégias hoje, elas não são as mesmas estratégias de 10 ou 15 anos atrás. Exatamente. Então, isso tudo é muito relevante. O famoso aprendizado para a vida toda, né? Ou para toda a vida. Então, a gente não pode realmente deixar de aprender, né? E professora, agora, no que diz respeito às empresas, vamos imaginar aqui, a gente já pontuou, né, algumas dessas barreiras que existem, as dificuldades que as pessoas encontram, mas o que a gente pode pensar, e imaginando, quem sabe, um líder que possa assistir a nossa conversa depois, um diretor de empresa, etc. Como que, e até mesmo, né, os mais jovens que, quem sabe, possam assistir aqui ou ler depois o texto, como que as empresas, elas podem, quem sabe, criar um ambiente mais favorável para que haja um espaço adequado, agradável para essa convivência? Legal. Deixa eu falar uma coisa antes. Eu estou aqui, ó, fritando peixe olhando pro gato, porque eu estou na universidade. Estou numa sala aqui, daí de vez em quando passa alguém. Então, só para explicar aí para o pessoal. Então, vamos para a tua pergunta, né? Essa questão do ambiente mais inclusivo, ela passa pela cultura organizacional. Então, assim, é o DNA da empresa. A empresa precisa querer fazer isso, tá? Quando a empresa não quer fazer, isso se torna mais difícil. Então, eu diria que é um movimento de aculturamento dentro da empresa, de fazer com que as pessoas entendam que isso é muito importante. Eu digo sempre que também começa pela liderança. A própria liderança tem que entender a importância de ter esse ambiente mais diverso, principalmente gerações, que a gente fala, diversas gerações convivendo juntas, né? E as empresas já têm feito muitas coisas, viu, Ronaldo? É bem bacana observar esse movimento. As empresas já têm feito preparação de líderes, eu tenho participado de muitas palestras, fóruns, debates, sendo convidada pelos RHs para falar do que esse etarismo pode trazer de benefício para a organização. Então, as empresas já estão fazendo esse movimento de discutir sobre o assunto, esse é um ponto importante, tá? Que isso seria promover as ações educativas ali dentro da empresa, que são individuais ou coletivas, sobre envelhecimento, falando para as pessoas, esclarecendo que todos nós vamos envelhecer. Então, as pessoas precisam aceitar, acolher e se colocar nesse contexto, tá? A empresa também pode estimular essa convivência geracional desenvolvendo projetos em conjunto e trazendo, né, não só gestores, mas as próprias equipes para trabalhar juntos em projetos. Outras coisas que as empresas podem fazer é abrir vagas exclusivas para profissionais acima de 40, 45, aí depende da empresa, para que ela possa também trazer essas pessoas. Por quê? Não adianta falar que é favorável, né, ao não preconceito de idade e você não ter essas pessoas trabalhando ali no ambiente corporativo, tá? Então, esses movimentos, o principal de todos eles seria mudar a cultura organizacional. E aí algumas empresas estão indo até o extremo de mudar as suas normativas, ter um novo modelo de contrato de trabalho, sendo mais flexível, porque o profissional mais velho, às vezes, ele não quer também trabalhar 8 horas por dia, o dia inteiro, etc. Então, as empresas, algumas já têm entendido isso também. E aberto essa possibilidade da pessoa realmente ter um horário flexível, um modelo híbrido de trabalho, aí vai depender do tipo de negócio. Tudo bem. A Sônia está mandando um recadinho aqui dizendo que quando existe, né, um mix de diversas faixas etárias, a empresa se torna um ambiente rico em aprendizados. Eu acho que esse é o caminho, né? Isso é que a gente precisa implementar. Professora Adriana,
Já caminhando aqui para o finalzinho dessa nossa conversa, eu tenho certeza que a gente vai fazer outros papos a respeito desse assunto. A gente tem, quem sabe, exemplos de empresas que estão liderando esse caminho na contratação de trabalhadores mais experientes. A gente poderia, quem sabe, aproveitar essas experiências e dar, quem sabe, algumas dicas, algumas sugestões para empresas também, do quanto essas iniciativas têm sido bem-sucedidas. O que a gente poderia dizer? Nós temos muitas empresas fazendo esse movimento. Temos algumas que não começaram com a moda, já tinham esse movimento, já tinham entendido que esse profissional ele contribui muito com a organização, né? Como a Sônia falou, um time diverso, ele é mais criativo, ele é mais inovador. E esse público, 50 mais, principalmente, eles trazem o que a gente chama daquele equilíbrio nas competências comportamentais, inteligência emocional, trabalho em equipe. Um outro ponto que as empresas têm enxergado é o seguinte: esses profissionais, principalmente na faixa dos 50 mais, já passaram por muitos momentos no nosso país, como crises, instabilidades, né, mudanças econômicas, e estão mais preparados para lidar com alguns problemas e tomada de decisão mais rapidamente, de forma mais assertiva. Não que os mais jovens não façam isso, mas essa vivência traz uma bagagem, tá? Então, nós temos empresas que já implantam faz tempo, vou citar alguns exemplos, eu vou citar exemplos a nível nacional, mas eu creio que a gente tem também a nível local. E o que é mais importante é que a gente veja esses modelos e a empresa que tem interesse, ela tenta adaptar para a sua realidade. E a gente não pode aplicar o modelo do outro, né? Então, cada caso é um caso. A Accenture, que é uma empresa... A Accenture, ela criou em 2021 o programa que chama Grand Masters. Tem que lembrar todos esses nomes. E esse programa da Accenture é para empregar pessoas 50 mais. Então, olha que interessante. Eles não trouxeram pessoas de tecnologia, porque o forte da Accenture é tecnologia, mas eles trouxeram para um mix de áreas administrativas e financeiras. De 2021 para cá, o último dado que eu peguei, a Accenture já tinha contratado cerca de 140 profissionais, tá? Um outro exemplo que eu gosto de citar é o da Mafre, que é uma companhia de seguros. Ela tem o Senior Mais, que foi criado em 2021. Esses últimos dois, você veja que é recente. 2021, tá? E ela, no processo seletivo, ela não pede para não colocar idade e ela escolhe, principalmente por aderência à cultura organizacional. Dentro desse projeto Senior Mais deles, eles criaram um outro que se chama Aging, que é de idade. A-G-I-N-G, Aging. E esse Aging promove assim, uma série de ações para esse público, e inclusive envolvendo a própria liderança. Então, é bem legal. E aí mais dois só, Ronaldo. Tem uma empresa de medicamentos que chama Sanofi, ela criou um programa bem legal. E ela tem horário flexível, processo seletivo só para 50 mais. Tem um programa de estágio para 50 mais, eu achei isso o máximo, tá? E a Sanofi diz o seguinte, que quando essas pessoas chegaram para trabalhar na empresa, eles conseguiram trazer um novo formato de comunicação com o público que eles atendem, que é de 50 mais. Então, olha só. Você imagina um jovem de 23 anos escrevendo a bula de um remédio para um senhor de 70, né? Então, a comunicação, ela está sendo muito interessante na Sanofi por esse sentido de fazer uma linguagem para o público que se quer atingir. E aí já deixo uma outra pitadinha aqui para o pessoal pesquisar, que é uma nova economia que está surgindo, que é a Silver Economy. Silver é prateado, prata. Economy, economia. Então, é a economia do prata, do prateado, de quem? Nós que estamos ficando com os cabelos brancos. É isso aí. É uma nova economia. E aí, fechando, eu deixei esse por último propositalmente, a Pepsi Companhia, a PepsiCo, eles têm um programa desde 2014, se chama Golden Years, e a Pepsi
tem mais de 1.000 profissionais acima dos 50 anos. E aí, eu já emendo para falar uma coisa, né? Nos dados que a Pepsi levanta, esses profissionais com mais de 50 anos, eles geram menos afastamento de trabalho, que é o absenteísmo, e eles saem menos da empresa, então menos turnover. E na PepsiCo Brasil, que tem esse programa, tem uma rentabilidade 3% maior do que em outras Pepsis, quando eles fazem a medição das metas. Então, veja que a gente tem dados para provar que os 50 mais dá um resultado bacana. Então, tira essa ideia de que trazer os velhinhos igual nós aqui para a empresa vai dar prejuízo, que a gente vai se afastar. Isso é para quem não se aprofunda nos dados. Isso é pensamento raso, é pensamento sem dados. Então, vamos quebrar esses paradigmas, porque o 50 mais, ele traz muita energia, ele traz muitas ideias, ele traz muita experiência para o contexto de trabalho. Tudo bem. E a gente precisa de fato disso, né? Acho que o esclarecimento, as informações a respeito desse tema, essas questões elas são importantes para ajudar as pessoas a quebrarem alguns dos preconceitos, porque às vezes acham que esse público é improdutivo, ele perde performance, e a gente sabe que não é nada disso, né? Na verdade, inclusive você citou algo muito importante, né? Essa experiência, né, de idade fez com que tem a ver também com muita coisa que a gente já viveu e a gente acaba tendo a oportunidade de saber alguns atalhos. Já tem as manhas das coisas. Já tem as manhas, é por aí, né, Adriana? E eu acho que as empresas elas podem aproveitar isso, né? As empresas podem aproveitar isso e os mais jovens também, né? Os mais jovens também, né? Aproveitar a experiência das pessoas um pouquinho mais velhas, né? Até para, quem sabe, crescerem mais rápido também, né? Já que o mundo hoje demanda essa energia que eles têm, mas que às vezes falta um pouquinho ainda, né? Dessa bagagem que tem a ver com uma bagagem cultural, com todas as vivências, né? O tempo faz a gente ficar um pouco mais casca dura também, né? É o que a gente chama do repertório, né? Essas experiências profissionais e pessoais ao longo da vida, elas são benéficas para projetar inovações, para trabalhar em times, para conduzir projetos. Então, é uma vantagem estratégica se as empresas se atentarem para isso, viu, Ronaldo? É por aí. Adriana, sempre grato pela sua disposição de falar com a gente. Espero que a gente tenha novos papos a respeito desse assunto, para a gente divulgar. Enquanto você estava falando aqui, eu fiquei pensando, falei, a gente precisa colocar, inclusive, no site mais assuntos relacionados ao etarismo, mais textos sobre isso, mais artigos, porque isso pode ajudar a quebrar, de fato, algumas barreiras que ainda existem. Obrigado, minha querida. Um grande abraço para você. Sucesso sempre. Obrigada, Ronaldo. Obrigada a todos aí. Um grande beijo, viu? O vídeo fica disponível aqui no perfil do Instagram do Maringá Post. Eu agradeço mais uma vez a professora Adriana. Agradeço todo mundo que passou por aqui, deixou, quem sabe, um recadinho. A Sônia deixou um alô. A Vivi acompanhou toda a conversa. Está aqui mandando muito bom. Parabéns. Eu quero agradecer demais. A Ju também, né? Dizendo aqui, conta conosco, doutor Ronaldo. Obrigado. Pessoal da PUC sempre disponibilizando profissionais aí por meio da Juliana, que faz um trabalho de assessoria excepcional e nos auxilia, às vezes, com esses contatos tão preciosos como o da professora Adriana, na semana que vem com a Denise Revelk. Enfim, são papos excelentes que trazem muito aprendizado para todos nós. O vídeo fica disponível. Depois a gente também traz um texto a respeito desse assunto, né? Uma matéria, uma reportagem, nas páginas online do maringapost.com.br. Abraços do Ronaldo, a gente se fala.